Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Compact Cash, o seu podcast compacto sobre investimentos que descomplica o mundo financeiro. Hoje vamos explorar alguns dos princípios fundamentais da administração financeira e com isso teremos que trazer alguns pontos do livro Princípios da Administração Financeira, escrito por Richard A. Braley, Stuart C. Myers e Franklin Allen. Vamos mergulhar em tópicos essenciais que podem ajudar você a entender melhor como as empresas tomam decisões financeiras estratégicas e, consequentemente, como você pode tomar as suas decisões financeiras. O primeiro princípio que abordaremos é o valor do dinheiro no tempo. Imagine que você tem a opção de receber R$100 hoje ou 100 daqui a um ano. Qual opção você escolheria? Bem, a resposta parece óbvia. A maioria das pessoas escolheria receber o dinheiro hoje. E isso se deve ao conceito de valor temporal do dinheiro. Porém, a situação muda se a conta for R$100 hoje ou 112 daqui a um ano. A taxa de juros hoje é de 12,25%, o que seria melhor receber hoje. Porém, a expectativa é que a Selic já caia na próxima reunião, levando para 11,75%, ou seja, fica menor que os 12%. Porém, ainda é necessário incluir mais uma variável, a sua necessidade de caixa. Não adianta nada ter dinheiro para receber no futuro se você tem contas para pagar agora e a sua conta está zerada. Esse simples conceito de valor de dinheiro no tempo é usado o tempo inteiro pelas empresas e afeta a avaliação de investimentos e as negociações comerciais e de dívidas das empresas. Outro aspecto crucial é o equilíbrio entre risco e retorno em investimentos. Compreender a relação entre risco e retorno é fundamental para qualquer investidor e não seria diferente para as empresas. É por isso que as agências de rating são tão importantes. Elas ajudam a classificar os riscos das empresas e nações, facilitando a comparação. Porém, vale lembrar, elas não são a prova de erros. Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar de janeiro de 2023 e a explosão da crise das lojas americanas. Apesar de toda a dificuldade que a empresa já enfrentava e todo o seu setor, a Fitch, a agência de classificação de risco, entre outras, classificava como BB o rating de inadimplência do emissor de longo prazo para Americanas. E assim que saiu a notícia dos problemas contábeis, alterou para CC, ou seja, rebaixou a empresa. Já o rating de crédito nacional foi de AA+ para CC. Isso significa que a empresa apresenta, sem mudar absolutamente nada, passou a representar um risco muito mais alto de dar um calote. Ou seja, isso aí é um ponto importantíssimo para a gente ressaltar, que quando eu digo que a empresa não mudou nada, é porque não havia mudado nas suas operações, apenas entre aspas, descobriram os problemas contábeis que já existiam. Ou seja, o que mudou foi a percepção do risco e dali para frente, sem crédito, os problemas reais começaram a pipocar. Para quem não entendeu, vou dar um exemplo claro para qualquer um sobre percepção do risco. Uma criança subindo em uma árvore, o adulto vê o risco, a criança não vê. O fato da criança não ver o risco não significa que o risco não existe, e o fato de existir o risco não significa que a criança não deva subir na árvore. Afinal, se ela conseguir, isso trará um retorno de satisfação positivo para a criança. Cabe ao adulto reduzir e controlar os riscos. Mais uma vez, quando falamos de investimentos, seja o adulto e controle sua exposição ao risco. A estrutura de capital de uma empresa é o nosso próximo tópico. Temos que destacar a importância de encontrar o equilíbrio certo entre financiamento por dívida e financiamento por patrimônio. O financiamento por dívida envolve a emissão de títulos de dívida, por exemplo, as famosas debêntures, ou pegando empréstimos. Enquanto o financiamento por patrimônio envolve a emissão de ações ou retenção de lucros. O tempo inteiro, as empresas precisam decidir qual será a proporção que irão usar de cada um deles para financiar seus projetos e operações. Essa decisão afeta o custo de capital da empresa. O custo de capital é a taxa de retorno exigida pelos investidores para financiar as operações da empresa. Empresas que dependem mais da dívida podem enfrentar taxas de juros mais altas e, portanto, um custo de capital maior. Por isso que a relação com os investidores
é fundamental. O papel do RI é basicamente convencer as pessoas que a empresa é uma boa empresa para se investir e assim reduzir o custo de capital da empresa. Passamos agora para a avaliação de investimentos. E aqui não iremos nos aprofundar nas técnicas. O importante é entendermos que, assim como nós devemos analisar as empresas antes de investir nela, a empresa deve avaliar os seus projetos. Cada empresa irá considerar um percentual específico para dizer se o investimento é vantajoso ou não, assim como você deve fazer. Por exemplo, digamos que você avalia uma empresa e estima que, repara que eu disse estima, porque certeza não temos, estima que ela poderá pagar em média 6% de dividendos pelos próximos anos. E agora você tem que imaginar quais opções que você possui que te paguem pelo menos esses 6% e entender os riscos de cada uma dessas opções. A empresa faz a mesma coisa, porém ela avalia o custo de captar o dinheiro, seria sua alternativa de investimento, contra o retorno de um projeto. Inclusive, é essa avaliação dos investimentos possíveis e o retorno de cada um versus o custo de capital que ajuda a definir a distribuição de lucros, seja via dividendos ou juros sobre capital, ou até mesmo recompra de ações e por aí vai. No caso, é focando no que é melhor para o acionista, o que é melhor devolver o dinheiro para ele ou reinvestir na empresa através do projeto X ou Y. E já estava me esquecendo. As fusões e aquisições que acontecem nas empresas também passam por essas mesmas avaliações. Tenha certeza que esses pontos e muitos outros existem no livro Princípios da Administração Financeira e poderiam ser explorados de maneira muito mais profunda, mas o nosso objetivo aqui no CompactCast é trazer insights para que vocês possam refletir e possam aprofundar depois, por exemplo, lendo o livro. Mas esperamos que esse episódio tenha fornecido uma compreensão mais profunda de como as empresas tomam decisões financeiras estratégicas e que essas decisões são muito parecidas com as que os investidores tomam. O que muda é a escala de valores. Ou seja, é fundamental lembrar que esses princípios não se aplicam apenas a empresas, mas também a investidores individuais. Até a próxima!